aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, menos de 24 horas depois da denúncia, o clima tá começando a ficar muito curioso. E eu não tô falando apenas do processo que foi aberto nos Estados Unidos. Creio que vocês estão sabendo, a empresa do Trump, junto ao Rumble, resolveram entrar lá na Justiça da Flórida contra o ministro. Mas eu não quero falar só sobre isso no vídeo de hoje. A gente começa falando sobre isso e até o choro do Jamil Chad. Tá um negócio assim sensacional. O Jamil aí falando de sanções, parece que sentiu demais o golpe. Mas tem que falar, rapaz, daquele cidadãozinho ali, ó, com o cabelinho lambido de lado. Estou falando do Cid. A imprensa brasileira, para a minha gigantesca surpresa, mas gigantesca mesmo, até mesmo a Globo está mostrando aí que a tal denúncia tem algumas lacunas, tem alguns pontos em aberto, que, assim, vai um pouco além do que a Polícia Federal falou, faltam alguns elementos, né, de comprovação. E agora, diante aí da apresentação da denúncia, a imprensa também começou a abrir espaço para a defesa dos denunciados. O advogado Braga Neto falou umas coisas muito curiosas. A turma da CNN resolveu relembrar algumas coisas que aconteceram em torno da delação do Cid, e tem muita gente aí fazendo várias pontuações. Só a nata do consórcio. Aqui a gente não trabalha com blog bolsonarista. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, muita mesmo. Acho que você vai chegar e falar, mas minha nossa, eu não acredito. Quem poderia imaginar? Pois bem, você vai estar no mesmo clima que eu. E hoje nem vai falar do Lula, que pra minha surpresa, que é só informação extra pro vídeo. Fui lá no Estadão, ver os editoriais do dia, né? Falei, não, vamos ver, né? Bolsonaro foi o principal assunto, tá todo mundo falando de Bolsonaro. Gente, o principal editorial do dia do Estadão é sobre Lula. Falando assim, ô irmão, tu não vai fugir, tu não vem com esse papinho mole aí, isso aqui, a culpa da economia indo pro buraco, o país está em frangalhos, é tua. Aí depois tem o editorial lá, falando sobre a questão da manifestação, falando, que conversa mole, pedir impeachment, né? A oposição tem que melhorar. Mas não tem uma única palavra sobre Bolsonaro, isso mesmo, golpe. Não. E vocês viram lá o editorial de ontem, bem, sabe, bem sereno, cobrando que a justiça não seja politizada, enfim. Falamos disso possivelmente amanhã. Por hoje, quero começar aí com um assunto que vocês devem estar por dentro. E eu acho que quem realmente quer estar por dentro desse assunto mesmo, quem vai poder melhor explicar para vocês, é o Paulo Figueiredo, onde ele até fez uma live sobre isso. Não tem ninguém, acho que acompanhando isso aqui mais de perto do que ele, né? Essas questões que estão se desdobrando lá nos Estados Unidos. Mas 6 horas da manhã de ontem, se eu tivesse atrasado o vídeo de ontem, era capaz de até já poder incluir essa notícia. Vinha lá o Verdivaldo na Folha de São Paulo, 6 da manhã. Ministro vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresa de Trump e plataforma Rumble. O curioso, você vê ali no subtítulo, pedido afirma que ordem sigilosa emitida pelo ministro contra Alan dos Santos viola soberania americana. Enquanto Alan aí acabou pegando a questão da soberania americana. Soberania, olha essa palavra. Essa palavra não é à toa. A empresa de mídia do Trump, a Truth Social, junto com o Rumble, entraram com ação conjunta em um tribunal federal americano contra o ministro. O processo foi movido em distrito na Flórida, onde o Rumble está sediado. As plataformas afirmam que recentes ordens do ministro, determinando que o Rumble feche a conta do Alan e forneça os seus dados de usuário, violam a soberania dos Estados Unidos, a Constituição americana e as leis do país. O Rumble saiu do país em dezembro de 2023, devido ao que descreveu como diversas ordens injustas de censura emitidas pelo ministro para banir da plataforma criadores de conteúdo e figuras públicas, incluindo parlamentares na época. O ministro determinou que o Rumble mantivesse sigilo sobre essas ordens, ameaçando a empresa com a interrupção de seus serviços no Brasil caso não a cumprisse imediatamente. A decisão da plataforma de sair do país se deu para evitar a imposição de multas pela justiça brasileira. Num contexto semelhante, o ministro ordenou em agosto passado a suspensão do Twitter por não cumprir determinações de remoção de perfis e postagens. Este jornalista, o Verdivaldo, publicou uma dessas ordens sigilosas. O documento endereçado a múltiplas plataformas concedia um prazo de apenas 2 horas para o cumprimento das exigências sob a pena de multas diárias substanciais. E aí depois o Verdivaldo coloca falas
até polêmicas do Elon Musk, promessas que ele fez. Aí ele vai relembrando, fazendo uma breve retrospectiva histórica. Foi mais para anunciar a medida. Era 6 horas da manhã de ontem. Aí, tem várias matérias internacionais, The Guardian, né? Famoso jornal aí, inglês. Enfim, alguns portais da mídia americana, mas eu quero pegar um em específico, que talvez seja o jornal mais conhecido no mundo, né? O The New York Times. Jack Nicklaus, que é o correspondente deles no Brasil. Normalmente, quando sai matéria do Brasil no The New York Times, é sempre pelo Jack Nicklaus. E tá ali. Trump Media Group processa juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. O processo ocorreu horas depois da justiça receber uma acusação contra Bolsonaro, que é aliado do Trump. Aqui tá a tradução, né? A matéria original do texto em inglês. Você pode ver ela em cima. Essa matéria vai mais ou menos no mesmo tom do Verdivaldo, traz uns elementozinhos extras, mas a melhor de todas não é essa, porque aqui é basicamente assim, são duas notas bem factuais. Tanto a do Verdivaldo, quanto essa do The New York Times, é que ele já começa a dar uma certa opinião, levantar assim uns questionamentos, mas a gente vai chegar na boa já já. Eu fiquei até na dúvida, será que eu não sei mais que lado o Jamil Chat tá jogando, mas enfim. O Trump, né, o grupo do Trump, que é majoritariamente dono, né, do Truth Social, processou o juiz brasileiro do Tribunal Federal dos Estados Unidos em Tampa, na Flórida, na manhã desta quarta. Entrando como autor estava o Rumble, uma plataforma de vídeo sediada na Flórida que, como o Truth Social, se apresenta como lar para a liberdade de expressão. O processo pareceu representar um esforço surpreendente do senhor Trump para pressionar um juiz estrangeiro. A Trump Media e a Rumble acusaram o juiz de censurar o discurso político nos Estados Unidos, ao ordenar que a Rumble removesse a conta de um importante apoiador do senhor Bolsonaro na semana passada. Essa pessoa é um brasileiro que buscou asilo político na Flórida depois que o juiz ordenou sua prisão sob acusações de que ele espalhou desinformação e ameaçou juízes. E aqui é curioso. Algumas matérias da imprensa, ao falar do Alan, colocam assim, ó, o Alan está nos Estados Unidos foragido. Já foi, a New York Times está vendendo o Alan, o asilado. As empresas argumentaram que a ordem contra a Rumble é uma censura extraterritorial, que restringe legalmente sua capacidade de entregar conteúdo protegido pela primeira emenda nos Estados Unidos. A empresa do Sr. Trump não foi sujeita às ordens do juiz, mas argumentou no processo que confiou na tecnologia da Rumble e, portanto, poderia ser prejudicada se as operações da Rumble fossem afetadas. Se afetar a Rumble, vai me afetar também, né? Minha reputação vai junto. E depois sai escrevendo mais algumas coisas, fazendo algumas ponderações. Essa nota eu achei mais completa do que a do Verdivaldo. Mas vamos por finalmente mesmo, que é a matéria do Jamil que traz o ponto. Mas e aí? Tá, processo, porque o brasileiro é isso, né? Tá, entendi, tem um processo aberto. E qual o ponto? Vai processar o cara e aí ele vai pagar uma multa? Vai acontecer o quê? O Jamil tem essas respostas. Mas antes, esse daqui é o CEO do Rumble, né? Enfim, né? Deu um oi lá pro ministro. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Confusão, né? Confusão do jeito que vocês gostam. Mas aí que tá. Quem nos faz uma análise dos ocorridos, do que pode vir, do que não pode não vir, etc. Tudo mais, pipipi, quais são as intenções políticas por trás dessa ação, é o nosso porta-voz extraoficial da ONU, o flautista de Genebra. Em documento, defesa de Trump abre caminho para sanções. Eu acho que o Jamil já te dá um vislumbre, né, do que pode estar por trás dessa ação já na manchete. Sanções. A acusação contra o ministro, por parte da empresa de mídia do Trump, revela que a equipe do presidente americano equipara o juiz brasileiro com a situação do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, órgão que foi alvo de confisco e sanções por parte da Casa Branca. O argumento usado pela defesa de Trump sinaliza que existiria espaço para uma sanção contra o ministro brasileiro, independente do destino do processo e na suposta defesa da soberania americana. Esse caso do TPI, o Jamil Chad foi quem também abordou o tema dentro do Brasil, né, na coluna dele, e a gente abordou sobre isso na semana passada.
Foi no início dessa semana, tô na dúvida. Nos documentos de acusação, porém, é o argumento da empresa de Trump que chama a atenção de membros do governo. Para justificar a ação, os advogados citam um recente discurso do vice-presidente, o Vance, aquele lá na Europa, todo mundo acompanha, a gente comentou aqui no canal, quase na íntegra, na verdade, a gente analisou, prometendo defender a liberdade de expressão. O tom político dado ao argumento foge da praxe de um texto jurídico, mas as sinalizações vão além. No início de fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva que permitiu adotar sanções e confisco de bens de membros do Tribunal Penal Internacional, sob a justificativa de que estava ameaçando a soberania dos Estados Unidos. O procurador de Haia, Karim Khan, foi o primeiro a sofrer as medidas. Agora, o texto da acusação revela que a defesa do americano considera que Haia e o ministro agem da mesma forma, violando a soberania americana. Então, o pessoal pegou um caso concreto que acaba de acontecer, recente, onde o governo americano sanciona um juiz do Tribunal Penal Internacional, lá de Haia, e fala, olha, o que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa. Então, você pode, talvez, ao fim e ao cabo, ter algo similar, né? Sanções, tretas. Ai... Assunto polêmico, né? As táticas extrajudiciais do juiz também estão em conflito direto com a política pública dos Estados Unidos. Conforme articulado na Ordem Executiva 14.203, emitido pelo presidente Trump, diz o texto da acusação, o decreto se opõe a excessos judiciais estrangeiros que buscam impor jurisdição a entidades dos Estados Unidos sem consentimento. Ao coagir a Rumble a nomear advogados brasileiros e ameaçando com ações punitivas se ela não cumprir, as ações do ministro espelham o tipo de conduta extraterritorial condenada pela ordem executiva. Suas ordens também visam contornar a determinação prévia do governo dos Estados Unidos, ameaçando a soberania da lei dos Estados Unidos e minando a cooperação internacional. Para a defesa de Trump, aspas, os paralelos entre as ações do Tribunal Penal Internacional, condenadas na Ordem Executiva 14.203, e a conduta do juiz são impressionantes. Paralelos são impressionantes. Similaridades. Ambas envolvem atores judiciais estrangeiros, juízes estrangeiros, que pretendem afirmar jurisdição extraterritorial sobre indivíduos e entidades além do seu alcance legítimo ou sem conhecimento dos Estados Unidos. Assim como o decreto de Trump descreve as investigações de Haia e os mandados de prisão contra cidadãos americanos como ilegítimos e ameaçadores, aspas, as ordens de mordaça do ministro buscam impor leis de censura brasileiras a empresas sediadas nos Estados Unidos, infringindo o discurso protegido pela Constituição e operando fora dos limites permissíveis da autoridade judicial. Segundo eles, as ordens do ministro seguem o mesmo padrão de exagero, visam empresas sediadas nos Estados Unidos, como a Rumble e o Trump, deve ser Media, não sei que lá, Group. Essas ordens exigem a remoção de conteúdo legal, conteúdo que não viola a lei americana. Assim como as ações do Tribunal Penal Internacional descritas no decreto, as ações do ministro brasileiro, desconsideram a soberania dos Estados Unidos, ignorando os canais legais apropriados para fazer cumprir tais ordens, aplicando unilateralmente ordens legais estrangeiras a entidades e atividades americanas que estão em total conformidade com a lei dos Estados Unidos. De acordo com a denúncia, a ordem executiva enfatiza ainda que o excesso judicial estrangeiro não é uma questão meramente processual, mas uma ameaça substantiva aos Estados Unidos, ameaçando agora os Yankees. Ou seja, há uma margem para que medidas políticas sejam tomadas. Quem escreveu isso aqui é o Jamil Chat. É a conclusão do Jamil Chat. O Jamil, porta-voz extraoficial da ONU, o jornalista com anos de experiência e diversas ligações com ongueiros financiados pelos Soros, te diz que
há uma margem, né, para medidas políticas. Ao tentar impor leis de censura estrangeiras a uma empresa americana, as ações do juiz espelham as tentativas do TPI de processar cidadãos americanos por conduta fora da jurisdição do TPI. E aí eu vi esse comentário aqui, eu fiquei refletindo ali, pode parecer bobagem, mas fiquei refletindo sobre o que o Mafin escreveu. O Mafin falou assim, peraí, o advogado do Trump fala português. Rapaz, escolheram um cara que fala português. Olha a dedicação, né? Diante desse caso. Até entrevista para a CNN Brasil, o pessoal já conseguiu emplacar. Vamos ver, né? Ele vai explicar aqui, vamos perguntar para ele assim, ó, irmãozinho, você podia explicar, né? A gente tá querendo entender por que vocês estão entrando com ação judicial. E eu vou deixar que o advogado explique nos termos da lei e em português, né? Ele sabe melhor do que ninguém. Ele é o pai da ação. Cadê? Vamos lá. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, né, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou a ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil, e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Foro Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, se você será, vamos apagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT,
também extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. Entendeu esse final que ele falou, né? Quando ele pontua, olha, o governo lá atrás recebeu os pedidos aí para extradição do Alan e o governo negou. Então, se o governo negou pelos canais oficiais, será que se a justiça brasileira tivesse entrado em contato através dos canais oficiais, será que teria tido, né, uma devolução positiva? Talvez não, né? Enfim, ele vai pontuando aí, vai explicando, a entrevista foi muito maior do que isso. E aí eu tô observando, tô igual a vocês. Tô aqui só pra gente não deixar passar nada, né? A observar o desenrolar de todas essas coisas. Mas no mínimo curioso, no mínimo vai dar muito pano pra manga, muitas tretas. E é isso, né? Vamos ver pra que lado vai. Tipo, uma coisa pra comentar sobre isso. Deixa eu ver se eu lembro. A medida, falando soberania digital, Estados Unidos... Enfim, né? Enfim. Se eu lembrar, depois a gente volta. Vamos continuar que tem muito mais coisa. Gente, temos que falar do senhor Cid. Mas antes, a gente tem que falar do Cid porque ele é o fio condutor. Ele é o que dá cola em toda a denúncia, né? Se você tirar o Cid, tudo desmorona. Pra gente falar sobre isso, vejam que lindo tweet. Andrei Roman, dono da Atlas Intel, né? O CEO. Segundo instituto mais petista do Brasil depois da Quest. Acho bastante problemático que a denúncia de golpe de Estado contra Bolsonaro chegue a um momento de queda livre de popularidade do governo Lula e de crise de confiança nas instituições. Ruim. Por quê? Sim. É possível que isso segure na margem a queda de aprovação do presidente, né? Beleza, isso aí pode ajudar o Lula aí a dar uma estancada na crise, mas um cenário alternativo também é possível. A impopularidade do governo pode mover a opinião pública contra a denúncia. De um jeito ou outro, o impacto para a democracia é ruim. Os ataques antidemocráticos de um ex-presidente não deveriam servir como tábua de salvação para um governo que não atinge seus objetivos no presente. E, pensando em direção oposta, a impopularidade do governo deveria servir de barreira contra uma justa aplicação da lei. Algo pior que isso? Provavelmente sim. Jogar tudo abaixo do tapete e deixar a impunidade reinar. De qualquer forma, tenho grandes dúvidas que ao fim deste processo, toda a democracia brasileira sairá mais forte ou que o eleitorado saberá reagir de forma sábia. E tudo isso sem sequer pensar na pressão externa oriunda dos Estados Unidos, que não tardará em aparecer, complicando mais ainda o nosso cenário. Mas a opinião, a pressão externa veio menos de 4 horas depois desse tweet, né? 6 horas da manhã, tava lá o Verdivaldo, extra, processinho. E eu acho que o André, ele faz um alerta interessantíssimo, sabendo que ele é um torcedor do Lula. E o que tá ali de laranja, eu acho que faz muito sentido. Ao longo da história, a gente encerra o vídeo de ontem comentando sobre isso, ao longo da história, quando um líder popular carismático é preso ou alguma coisa acontece contra ele, principalmente quando a gente sabe que é injusto, a opinião pública tende a transformar esse cara em um verdadeiro herói. Isso num cenário que o café tá a R$100, que não tem picanha, que tá tudo caro, que tá com escândalo do ovo, crise do Pix. Eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, quanto aí? Não vi ninguém falando disso na rua. O povo tá reclamando do preço do café. Minha mãe é da Bahia, né? Minha cidade, Feira de Santana. Então, tenham a crer no que o Andrei Roman tá comentando. Aí eu fui pegar 2 exemplos do que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo, de acordo com a Agape, em 2022, anulei meu voto. Fui o famoso isentão, mas não dá para ficar revoltado. Não dá para não ficar revoltado com toda essa perseguição contra membros da direita. Em 2026, farei até campanha pro Bolsonaro. Isso, o ser humano é bem assim, né? Quando ele vê a injustiça, ele se compadece.
A Tsuki diz, ó, eu sou bloqueada por esse cara, mas faço questão de trazer isso aqui pra minha timeline. As atitudes como essa merecem reconhecimento. E aqui também, ó, Castanhon, filiado ao PDT. É incrível o timing e a coordenação entre PGR, Supremo e governo Lula. Toda vez que o governo está nas cordas, pau no Bolsonaro. Eu acho que estão martirizando ele como martirizaram Lula, mas vamos ver, né? Tá transformando no Marte. Pois bem. Ontem a UOL convidou o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, para tecer alguns comentários. E o Marco Aurélio Mello tá meio direitoso, né? Ah, esse Marco Aurélio Mello. Ele falou o seguinte. Ministro, sobre o Alexandre de Moraes, na sua opinião, ele deveria se declarar suspeito, já que ele é uma possível vítima? Realmente aí ocorre esse problema. Mas volto ao inquérito do fim do mundo. Foi instaurado, e nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público pela própria vítima. O presidente do Supremo, à época, o ministro Dias Toffoli, instaurou o inquérito. O problema dele atuar em um processo em que há, pelo menos, sinalização de que ele seria uma das vítimas, a meu ver, é muito sério. Levaria ao afastamento. Mas nos dias atuais, a organicidade do direito não existe mais. O Supremo faz o que entende que deve fazer e dá um péssimo exemplo para os demais órgãos do judiciário. Quanto ao mérito, acha que houve uma tentativa de golpe de Estado no nosso país e Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa? Olha, eu continuo sendo minoria. O que eu acho é que se pode cogitar de início, eu não conheço o que está na peça do Ministério Público, e se pode falar em cogitação. E cogitação não sofre a glosa do direito penal, a não ser que haja atos preparatórios. Isso é que tem que ser visto. Agora, vamos insistir um pouquinho mais, porque se paga um preço por se viver no Estado Democrático de Direito é módico. Está ao alcance de todos. O respeito irrestrito à ordem jurídica. Como concluir pela competência do Supremo? Não sei, mas agora já se está cogitando até o julgamento, não pelo plenário, mas pela turma, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Destoando dos seus ex-colegas. Aí vamos começar a falar da denúncia. A gente chegar no senhor Cid Cidoso. Começando aqui para do bastidor, que eu acho que quem deve ter escrito isso daqui é o Escostegui, que é o dono do portal, mas ele normalmente, quando essas coisas polêmicas, ele só bota redação, e dá para entender, né? No Brasil, quando você quer escrever algo polêmico, você não colocar o seu nome. As lacunas de Gonê. A manchete já te traz uma provocação, né? Como assim, lacunas? Lacuna é quando tem uma coisa que não tem resposta, tá faltando, né, uma explicação. A PGR botou Bolsonaro aí, né, como líder de uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado em 2022. A denúncia, contudo, deixa margem para contestações que se originaram ainda no relatório da PF e não foram devidamente sanadas na denúncia apresentada pelo PGR, o Paulo Gonet. E ainda avançar e falar... E por que eu deveria levar em consideração o que está na matéria do bastidor? Você vai ver que ao longo do texto ele vai trazer trechos, né, do que está lá na denúncia e te explicar. E vamos ver se a Globo corrobora com o que está sendo dito nessa matéria. A Globo, vamos ver se a Globo corrobora com isso. Depois a Folha de São Paulo. Nas 272 páginas, o procurador faz um levantamento cronológico de eventos a partir de 2021 que, de acordo com a investigação, envolveram a trama golpista e redundaram nos ataques do 8 de janeiro. A ligação à trama do golpe, mais especificamente ao longo de 2022, com o 8 de janeiro, é um dos pontos questionáveis. Golpe com 8 de janeiro, como é que você junta essas duas coisas? O relatório da PF já havia deixado lacunas nesse ponto, e a PGR meio que não conseguiu preencher. Na data, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. O documento assinado por Gonet não aponta uma relação causal capaz de atribuir a Bolsonaro influência direta nos ataques às sedes dos três poderes. Além de denunciado por liderar a organização criminosa, né, armada, tentativa de abolição violenta do Estado, democracia de direito e golpe de Estado,
Bolsonaro também deve responder por dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, mesmo sem a peça apresentar evidências robustas de sua participação direta no 8 de janeiro. Nesse ponto, a PGR opta por contextualizar. Diz que o 8 de janeiro foi fruto de, abre aspas, uma longa construção da organização criminosa que se dedicou desde 2021 a incitar a intervenção militar no país e a disseminar por múltiplos canais ataques aos poderes constitucionais e espalhar a falsa narrativa do emprego do sistema eletrônico. Fecha aspas. Não há no trecho que trata dos ataques individualização das condutas dos membros da organização criminosa. O ex-ajudante de ordens, o Cid, é citado como alguém que tinha ciência de que o ato de violência ocorreria em poucos dias. Mas, porém, todavia, não fica claro qual é o papel de cada um. Não, vai ter poucos dias, mas e aí, qual é o papel de cada um? Continua. E grava esse pedaço aí, né? Que o Cid tinha ciência. O Cid tinha ciência. Será que o Cid tinha ciência? Grava isso. A peça da PGR não responde como um golpe no 8 de janeiro ocorreria mesmo com o beneficiário fora do país. A opção por colocar os ataques aos três poderes como resultado da trama golpista carece de lógica. Em uma observação cronológica, ao fim de 2022, o golpe evitado, né, por condenação dos líderes das forças, né, somado aí a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, tudo isso daí, cara, enfraquece a ligação com o 8 de janeiro. Em outro ponto, a peça pouco avança em relação à investigação da Polícia Federal no esclarecimento da participação dos chamados Kids Pretos. Não há novos elementos capazes de explicar a ligação do grupo com o 8 de janeiro e da aparente tentativa de neutralizar o ministro. Uma planilha encontrada pela PF fala em neutralizar a capacidade de atuação do ministro para realizar a nova eleição. O que é se neutralizar? Neutralizar é bater as botas? Às vezes é só tirar o poder da pessoa. Então, assim, é um dos pontos que ficarem abertos e que essa lebre já foi levantada em novembro do ano passado. Em outro texto da denúncia, quando se fala da Operação Copa 2022, a contratação do ministro somaria a de Lula e do Geraldo Alckmin. Gravou aquele final, né? O Cid ali falava que a operação do 8 de janeiro, aí ficou assim meio aberto, não sabe individualizar o que cada um faria pro 8 de janeiro acontecer. Guarda isso na mente. Aí você se pergunta, leva a sério o que tá no bastidor? Será que a denúncia tem algumas lacunas? 4 linhas. As 4 linhas, as famosas 4 linhas nos respondem. 1, 2, 3, 4. Há um monte de elementos descobertos pela imprensa que não estão na denúncia, que está mal caracterizada. Se eu não soubesse dos fatos, se não morasse no Brasil e lesse a denúncia, eu não ia ficar convencido, não. Pelo menos eu não ia ficar totalmente convencido, diz Pablo Hortelado, um dos inquisidores do regime. Falou isso na Globo News, né? E o Otávio Guedes tá assim, olhando pra ele, mas o roteiro não é esse. Aqui na Globo a gente não pode falar isso. Por que ele não está totalmente convencido? Bom, o bastidor traz algumas coisas. Se você olha essa manchete do Cláudio Humberto, né, você também se questiona. Por quê? Possível, suposto, hipotética, teria, né? Ou seja, 207 condicionantes enfraquecem inquérito do golpe, né? É muita condicionante, tá faltando aquela robustez que alguns setores da imprensa estão cobrando, né? Uso impressionante de expressões condicionantes ao longo das 884 páginas do relatório final do inquérito do golpe da PF revelam certa insegurança sobre a narrativa oficial. Palavras como possível, suas variantes, são vistas 47 vezes no documento. Somente a expressão possibilidade pode ser lida 47 vezes. Teria ou teriam, usada pelos que não têm certeza sobre a ocorrência de algum fato, aparecem 107 vezes. Hipótese ou hipotética, 25 significativas vezes. PGR. Bolsonaro começou ataques à democracia após Lula se tornar elegível. Aqui não é, né, lacuna. Aqui é só pra gente olhar, né, a denúncia.
Isso aqui e complementa com essa. Reunião de Bolsonaro com embaixadores era parte do plano do golpe. Beleza. Esse Bolsonaro, free calculista, maior plano da história de golpe. Mas vamos lá. A Folha tem mais respostas. Mais uma vez, o Ranier, com outros 2 jornalistas lá, o Ranier tá aí no encalço, né, desse assunto desde o ano passado, com matérias que desagradam os petistas. A PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Se atreveu a bancar. A investigação mostra clara a articulação golpista no final de 2022, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação. A denúncia do Gonê eleva em alguns pontos as conclusões da PF sobre a trama golpista, né, em 2022, além de trazer afirmações ainda amparadas em frágil comprovação. Vamos ver, né? A PGR, por exemplo, denunciou Bolsonaro, dentre tantas coisas, por deterioração do patrimônio público tombado em decorrência do ataque do 8 de janeiro, além do plano aí, né, de Bolsonaro saber do plano. Pois bem, os crimes pelo 8 de janeiro não constam no indiciamento da PF, embora a polícia tenha traçado ligação entre os ataques e Bolsonaro. Só que, em seu relatório final, a polícia também não fala que Bolsonaro concordou com o plano. Mas está na denúncia. A polícia não falou isso em momento nenhum, agora o Gonê falou. Para amparar esses 2 avanços em relação à investigação policial, ou seja, a PF, de novo, os crimes pelo 8 de janeiro não constam no indiciamento da PF, embora tenha traçado uma ligação. E a polícia também não fala que Bolsonaro teria concordado com o plano de dar cabo de todo mundo. Então, para você justificar isso na denúncia, né, o Gonê cita basicamente mensagem do WhatsApp, o Zap, que não são conclusivas e que podem ter interpretações diversas, tá apresentado aí no relatório, né, na denúncia. Gonê faz ligação direta de Bolsonaro com os ataques do 8 de janeiro, afirmando haver mensagens trocadas diretamente pelo ex-presidente, e cita uma de 2 de janeiro de 2023, enviada pelo Major da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão. Aí veja, 2 de janeiro. O plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia, minha tropa, Continua com sangue nos olhos, bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Almir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Interrogação. Aí vem a Folha. Então, né? Essa é a mensagem que justifica a inclusão de Bolsonaro, que ele sabia de tudo, que Bolsonaro estava por trás do 8 de janeiro. Só que não há indicação na investigação ou na denúncia de que Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, tenha respondido essa mensagem. Cadê a mensagem de Bolsonaro? Falando aí, é isso aí. Pra sair aí com o plano. Vamos tomar Brasília no dia 8 de janeiro. Gonê também fundamenta que havia um contexto de golpe em favor de Bolsonaro e diz que o 8 de janeiro foi um episódio fomentado e facilitado pela organização denunciada, que assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizado. Tá lá na peça. Apresenta ainda a mensagem de Cid, no sentido de que alguma coisa estava para acontecer nos primeiros dias de 2023. Ó, a questão do Cid, né? O Cid lá, o golpe. No depoimento mais recente de sua delação premiada, tornado público nesta quarta-feira, Cid procurou negar que suas mensagens tivessem alguma relação com o que viria a acontecer no dia 8. Ministro, o dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam de férias. Ué, mas como assim? Mas como assim? Lembra até que eu falei, não, aqui ó, nas mensagens do Cid mostra que Bolsonaro sabia, o povo sabia do 8 de janeiro, o Cid prova tudo isso. Mas no depoimento do Cid, o Cid tá falando que foi uma surpresa, ninguém esperava o 8 de janeiro, os militares estavam de férias. Lacunas. Cid, com sua delação, é considerado uma espécie de fio condutor do inquérito, mas essa posição sua não é levada em conta na denúncia da PGR. Mas como assim? Por que essa posição do Cid falando que ele não esperava, foi uma surpresa para todo mundo? Por que isso não entrou, rapaz?
na denúncia? Por que não entrou? O mesmo ocorre com a suposta ciência e anuência de Bolsonaro ao plano do punhal verde e amarelo. Vamos ver. A Polícia Federal diz em seu relatório final que Bolsonaro tomou ciência do plano, segundo a PF, né? Porque o plano foi impresso por Fernandes, né? No Palácio do Planalto, em dias que possivelmente, não é nenhuma certeza, se encontrou com Bolsonaro. Ele nem sabe. Beleza. Só que Gonê vai além. Fala que Bolsonaro não só tomou conhecimento, como concordou de dar fim em todo mundo. Para respaldar sua afirmação, Gonê cita principalmente uma mensagem de WhatsApp enviada por Fernandes a Cid, em que o general diz ter tido uma conversa com o presidente e que qualquer ação do grupo poderia acontecer até 31 de dezembro. Aí vamos voltar para o Cid, né? Em seus depoimentos mais recentes na delação, Cid diz não ter condições de afirmar se Bolsonaro sabia da existência do plano. Eu não tenho ciência se Bolsonaro sabia ou não. Essa posição de Cid também não é levada em conta na denúncia. Paulo Gonê, senhor procurador, como um pouquinho menos de queijo, porque queijo dá problema na memória. O cara esquece. Tenho certeza que agora, nos próximos dias, quando os denunciados, né, apresentarem suas defesas, todo mundo vai olhar com... Pô, a gente esqueceu isso daqui. Esquecemos, rapaz. Olha, obrigado por não lembrar. Obrigado, Defesa de São Paulo, por lembrar, né? Pontos cruciais da delação do Cid que não foram levadas em conta, né? E o mesmo ocorre com a denúncia contra o general Estevão Teófilo. A principal suspeita levantada pela PF e reforçada pela PGR é que o militar teria concordado em executar o golpe de Estado caso Bolsonaro assinasse um decreto. A suspeita baseia-se em mensagem enviada por Mauro Cid ao interlocutor momentos após Teófilo se encontrar com Bolsonaro. Abre aspas. Mas ele quer fazer, desde que Bolsonaro assine. Só que o próprio Cid, porém, disse no depoimento que o Teófilo não iria romper o círculo da legalidade. Aspas. Até mesmo o general Teófilo comentou algumas vezes que ele também não. Ele não aceitaria assumir o exército se o general Freire Gomes fosse retirado, até por lealdade a ele. Então, mais uma vez, né, uma fala do Cid que vai na direção oposta do que está na denúncia. Sendo que a grande parte da denúncia, o fio condutor da denúncia é o Cid e as delações do Cid, o depoimento do Cid. Mas é isso, né? É o Brasil. Vocês conhecem muito bem. Aí, vamos seguir em algumas coisas curiosas. Outros pedaços de coisas ligadas ao Cid que a turma esqueceu. A turma esqueceu, mas graças a Deus aqui temos o advogado do Braga Neto para nos lembrar. Vamos ouvir aqui o seu doutor. Doutor, nos conte aqui. O que eu acho? Esqueci de baixar esse vídeo. Pera aí. Vou pegar ele aqui agora. Pera aí. Deixa eu abrir o perfil Vanguard que fica mais fácil. Pronto. Vanguard de faixa preta. Braga Neto, cliente do senhor. Ele foi preso porque tentou ter acesso à delação premiada com registros telefônicos entregues por Mauro Cid a Mauro Lorena Cid. Ele errou ao ter ligado para Mauro Lorena Cid? O senhor reconhece que ele não deveria ter tentado obter informações de um processo sigiloso? Essa afirmação sua não é verdadeira. E quem diz isso é os autos. A polícia induziu a erro, o Ministério Público induziu o erro ao ministro Alexandre Moraes. É exatamente o contrário. Ele não telefonou para Mauro Lorena Cid porque esse registro telefônico foi entregue à Polícia Federal. Eu vou dizer a você o que está nos autos. Essa afirmação é exatamente o contrário. Veja bem, quem fala, quem liga para o general Braga Neto é o pai do Cid, não é o general Braga Neto que liga para o Cid. Isso está nos autos, está provado. Você também foi induzido a erro. E mais do que isso, o pai do Cid presta depoimento no inquérito policial, na investigação, e diz
textualmente que o general Braga Neto não o procurou para saber o teor da colaboração. Veja o perigo de uma mentira. Veja o perigo de uma afirmação que induziu em erro o Ministério Público, que induziu erro foi o ministro Alexandre de Moraes e que induziu erro você. É exatamente que isso está nas palavras da delação premiada. A delação premiada que foi divulgada agora coloca Mauro Cid dizendo que, na verdade, Braga Neto quem procurou o pai dele. Pode ser mentira dele, mas ele diz isso na delação premiada. O que eu estou dizendo a você e a todos os ouvintes da CNN é que os autos provam que a ligação foi feita do pai dele para o Braga Neto. E eu vou dizer mais. O pai do Braga Neto presta depoimento e fala isso. Ou seja, olha a importância desse relato. Quando o pai desmente o filho, o que poderia, inclusive, colocar em risco a colaboração do Cid. Esse detalhe que você apontou é a demonstração cabal da farsa da fala do Cid. Ou você acha que o pai dele queria prejudicar o filho? Óbvio que não. Isso está claro, eu não estou te dizendo, isso não é papo de advogado. Está nos autos. Tá nos autos, né? Oi, irmão. E o engraçado é que o jornalista fala assim, numa certeza que ela afirmou só. O cara até depoimento deu. O envolvido na questão. A gente aqui não. O que vale mais? A fala do pai do Cid, que foi a pessoa que está na ligação com o Braga Neto, ou a fala do Cid? Quem está na ligação telefônica é o Braga Neto com o pai do Cid. Um dos envolvidos na ligação telefônica fala: não foi o Braga Neto que me ligou, eu que liguei para ele. Já desmontou tudo. Como diz o advogado, está nos autos. A turma da CNN aqui tem que estudar um pouquinho mais. Tem que se copiar aqui os coleguinhas. Né? Tem até a turma interessante na CNN. Até o Cury ontem publicou uma nota muito curiosa sobre a PGR. Mas tem que comer um pouco mais de feijão. Tá muito fraquinho esses três aí. Mas vamos lá. O que falar disso daqui? Cid mudou versão sobre trama e audiência na qual o ministro ameaçou prendê-lo. Um dos pontos que o pessoal pontua muito sobre a questão da delação, né, é que tem que ser feita de forma voluntária, sem nenhum tipo de pressão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, já. Mas antes, Cláudio Dantas também analisa um pouco mais as falas do senhor Mauro Cid. Cid, 2 pontos. Bolsonaro não assinaria a minuta de golpe e não sabia sobre o plano. Na colaboração questão da CONPF, o Cid não bancou a versão propagada pela PF e pelo PGR, ou no mínimo apresentou umas versões contraditórias. Por exemplo, o Cid disse que Bolsonaro não deveria ter conhecimento sobre um suposto plano de aliados para prender autoridades durante uma fantasiosa tentativa de golpe e que, apesar das diversas opiniões que cercavam Bolsonaro, ele não era a favor de um golpe de Estado. Isso está nas delações do Cid. Sobre o suposto plano, né, o verde e amarelo, Cid afirmou não saber se Bolsonaro tinha conhecimento do plano. Abre aspas para Cid. Naquele momento, ninguém botou um plano de ação. É esse ponto que eu quero deixar claro. Ninguém chegou com um plano e botou um plano na mesa e falou assim: não, nós vamos prender o Lula, nós vamos acabar com ele, vamos espionar, eu não sei se tem mais embriões, mas gente, tanto que eu não estava em nenhum grupo desses. Se Cid não estava nos grupos citados e se não participou de nenhum planejamento como ele diz, tampouco haveria de saber detalhes para entregar às autoridades. Como é que Cid ia entregar todo o babado se nem no grupo ele estava? É curioso isso. Aspas, meu mundo era o mundo do presidente. Eu não estou mentindo. A gente ouvia o general Braga Neto. Tem grupos que querem a cabeça do ministro, tem grupos que querem isso, a gente ouvia, afirmou. Fecha aspas pro Cid. Ouvi dizer, não é informação útil à ação penal. Não pode ser assim, ouvi dizer. Tem que ser o cara, o que é que você ouviu mesmo aqui, ó. Quem disse? Tal data. Tem como provar? Aspas de novo pro Cid. Claro que as pessoas estavam indignadas, claro que estava todo mundo discutindo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer.
o que podia fazer, mas não tinha nada ali, né, de uma ata. Tinha 3 amigos, 10 amigos, 11 amigos ali discutindo as coisas que estavam acontecendo no país, indignados. Um mais revoltado, né, outro. Opiniões. Segundo ele, apesar de ser instigado por vários grupos, Bolsonaro também tinha, abre aspas, tinha um pé atrás com a ideia de golpe, fecha aspas. Cid, aspas de novo, acredita que Bolsonaro não assinaria esse documento, se for uma suposta minuta, fecha aspas. Da mesma forma, em seu relato, a PF, Cid afirmou que Bolsonaro não queria que, abre aspas, o pessoal saísse das ruas, porque, aspas, tinha certeza que encontraria um problema lá, uma maracutaia na eleição e por isso precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. É impressionante que essas declarações tenham sido ignoradas por Gonê. Como é que ele ignorou isso, cara? Não dá. São coisas muito importantes, tá? Da delação do Cid, que foi liberada ontem, né? Então, assim, você acha que se o pessoal começar a ler mesmo, a fundo, pode achar muita coisa ainda. Gabinete do ódio. Em seu acordo, Cid também foi questionado sobre o tal gabinete do ódio. Eita, agora a casa caiu, né? Não. O grupo formado por 3 garotos, que eram assessores de Bolsonaro, era diretamente subordinado a Carlos Bolsonaro, e que então o presidente não dirigia ou liderava os garotos. Aspas, que era o Carlos Bolsonaro que ditava o que eles teriam que colocar a falar, que basicamente o que acontecia era que Bolsonaro tomava conta de sua rede social, né, o Facebook, que Carlos tomava conta das outras, Instagram, Twitter, etc. Destaca a transcrição da Polícia Federal. O grupo monitorava as redes sociais para maximizar o engajamento. Principalmente Carlos Bolsonaro não queria que as mídias sociais do presidente fossem aquelas mídias enfadonhas. Esse era o gabinete do ódio, né? A mídia de Bolsonaro não pode ser chato. Tem que ser um velho engraçado. Pescando peixes. Esse era o gabinete do ódio. Meu Deus, a casa caiu agora. Cid derrubou a casa do gabinete do ódio. Eles não queriam que o Bolsonaro fosse um perfil chato na rede social. Aí você vai vendo, né? Em forma de texto, né? A transcrição está disponível. Mas, se vocês esperavam poder ver o vídeo, dos depoimentos do Cid, saibam que vocês não terão acesso, né? Porque o Supremo não vai divulgar vídeo, depoimento de delação do Cid. Segundo o Supremo, as gravações das oitivas do Cid só serão liberadas para o Ministério Público e as defesas dos denunciados, por questão de privacidade e segurança dos servidores e juízes auxiliares. O Gabinete de Moraes informou que o material não seria divulgado nem mesmo com a edição realizada para preservar os servidores e magistrados. Pois bem, aí vê só. O Cid, parte central, fio condutor, segundo a imprensa, segundo o consórcio, fio condutor, né, da denúncia, quem diz essa folha, bastidor, aparece nessa matéria do Theo Curry de ontem na CNN. PGR rejeitou delação de Cid 3 dias antes do ministro validar o acordo. Mas como assim, velho? Aí o Dado Bolsonaro falei, essa acusação não para em pé. E ainda não anexo causal que ligue Bolsonaro ao 8 de janeiro, que aliás não foi golpe, mas sim uma baderna. E aí tem uma coisa no subtítulo que chama muito minha atenção. Gestão de Augusto Aras. Questionou pressa em fechar o acordo. Falta de provas. Exclusão do Ministério Público Federal, impossibilidade de garantir voluntariedade do militar. Será que o Cid realmente fez de forma voluntária essa delação? Tem uma matéria ali que saiu da Folha de São Paulo, né? Assim, o Cid... Enfim, né? São questionamentos que a imprensa vem fazendo. Aí vamos dar uma olhada. Segundo o Theo Curry, a PGR defendeu o arquivamento da proposta de delação do Cid 3 dias antes do acordo ser validado pelo Supremo. A delação foi homologada no dia 9 de setembro de 2023. Na ocasião, Cid, que estava preso há 4 meses, foi colocado em liberdade provisória. Mas de forma voluntária, não é porque ele estava preso que ele delatou, não. 3 dias antes, 6 de setembro, a PGR do lendário Augusto Aras, nosso petista da PGR, né? Enfim, a equipe dele, né? Ele que chefiava, mas o parecer se posicionou de forma contrária a fechar esse acordo, foi assinado pelo Humberto Jacques. A manifestação começava com a crítica à pressa em se firmar um acordo de delação com o Cid.
Abre aspas. Ainda existe, portanto, contemporaneidade ou especial urgência de um provimento jurisdicional premente sobre o que apresentado pela PF e do que foi inteirada a PGR há menos de 48 horas. A PGR sustentou que negócios jurídicos demandam tempo para avaliação completa e ponderada das implicações, custos, benefícios, efeitos desejados e consequências possíveis para se evitar ao máximo nulidades e problemas futuros. Tem que ir na manha, tem que fazer direito, que vai que lá na frente isso tudo é anulado. Tipo a Lava Jato. Segundo o argumento usado pela PGR da época do Aras, eu estou frisando o Aras, vai fazer sentido lá na frente. O avanço das tratativas da delação do Cid foi a exclusão para rechaçar, né, um dos argumentos, o segundo argumento para rechaçar esse acordo, foi porque o Ministério Público Federal foi excluído das negociações da delação. Abre aspas. No caso, não houve nenhum membro do Ministério Público Federal nas negociações, até agora entabuladas. Poxa, quem fechou aí? O Ministério Público tinha que participar e não participou. O terceiro fundamento elencado pela PGR é considerado o principal pelas fontes que acompanharam o processo na época. Complicado esse, hein? Falta de provas que pudessem corroborar os depoimentos do Cid durante sua delação. Quem diz é a PGR, né? Parecer lá da época do Aras. De acordo com a PGR, as regras da instituição asseveram que desde o início das tratativas, o membro do Ministério Público Federal deve se preocupar em analisar se os fatos apresentados pelo delator estão suficientemente corroborados por outras provas, inclusive externas e em poder de terceiros, ou se serão passíveis de corroboração. Aspas. O material que até agora presente foi remetido à PGR não permite o cumprimento desse dever. Por fim, a PGR justificou não ter sido possível ter certeza sobre a voluntariedade. Né? A gente não sabe se o Cid cantou, abriu o bico porque ele quis. A gente tá na dúvida, viu? Estamos na dúvida. É o que diz a matéria do Telcure da CNN. Não é nem um blog bolsonarista, não. É por isso que eu estou comentando aqui. Para ninguém reclamar. Horas depois do parecer da PGR, pedindo o arquivamento da delação ter sido enviado ao Supremo, o ministro determinou que o Cid fosse ouvido para verificar a regularidade e legalidade das tratativas e se era tudo voluntário. Chama ele aí, rapaz. Pergunta, ô Cid, é voluntário ou não é? Então é. Aí o juiz auxiliar do ministro, que conduziu a audiência, ele verificou e falou, não, aqui tá tudo regular e o Cid é um voluntário da pátria. E Zé Fini. Avançando aqui, o Fábio Serapião, quando estava na Folha de São Paulo, são uns 3 meses atrás, publicou lá com o Verdivaldo em agosto, aquelas matérias dos 6 GB. Ele agora está no Metrópolis, né? Saiu o Guilherme Amado, o Metrópolis contratou ele agora é um cabeça, né? Agora tem a coluna só para chamar de sua. Sob Aras, Augusto Aras, PGR foi contra assinar delação com o Cid. A época, a PGR ainda era conduzida pelo Aras. No posto, ele chegou a pedir o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos e depois das milícias digitais, em que foi realizada a delação. Aqui o próprio Aras em si. Ou seja, assim, na administração Aras, Humberto Jacques, ele deu esse parecer que ele questionava e não achava que devia rejeitar a delação, né? Não fechar um acordo de delação premiada. E o Fábio Serapião lembra que, além disso, o próprio Augusto Aras, quanto PGR, ele pediu o arquivamento do inquérito, dos atos democráticos, da milícia digital e tudo mais. E para terminar o vídeo, com uma breve reflexão, já quem está aqui analisando fatos que aconteceram no passado, e gente, aqui não é para jogar pedra em ninguém, já estou avisando de agora, não é para julgar de forma negativa o print que eu vou mostrar para vocês, mas para refletir sobre como, às vezes, lá atrás, a gente olha para algumas coisas e muitas vezes, sem conhecer as pessoas em questão, a gente acaba se posicionando de um jeito ou de outro. E eu vejo que, em pleno 2025, a chamada direita brasileira segue muito incomodada quando você, né, tenta relembrar alguma coisa, né? Relembrar e viver. Que é isso daqui, ó.
Não é... Aqui, ó, não existe nenhuma crítica a Bia Kicis. Uma baita deputada. Não estou sendo irônico. A Bia, ela era procuradora. Ela viveu lá dentro. E às vezes a opinião que você tem do dia a dia de trabalho é uma. Conforme o tempo passa, você pode mudar de ideia. Tem uma galera que tá, sabe, com uma birra idiota lá. Você pega, por exemplo, o seu Silvio Grimaldo. Tá o dia todo atacando Bia Kicis por causa disso daqui. Em vez de tentar olhar a questão por um viés realmente maduro da coisa. Que é o quê, ó? Quando estava se discutindo quem seria o PGR a ser indicado por Bolsonaro em 2019, chegou a Bia, né? Tá, ia vai ser quem? O pessoal tentando emplacar alguns nomes diferentes. Aí a Bia fez esse tweet na época. Paulo Gonet é conservador raiz, cristão. Sua atuação no Supremo, nos processos da Lava Jato foi impecável. Ele não tem capivara. E o fato de ter sido sócio do ministro Gilmar no IDP em nada interferiu em sua atuação profissional. E beleza. Falando em aspectos técnicos, eu acho que a Bia tá certa. Acho que falando em aspectos técnicos, a coisa está certa. O problema é que no final do dia, muitas vezes não, qualquer cargo que um presidente da República nomeia não é um cargo técnico, é um cargo político. Se a pessoa chegou no cargo pela caneta de alguém, é um cargo político. É um cargo político, não é um cargo técnico. E na hora da política, você não só analisa questões técnicas, tem que avaliar algumas coisinhas, um tititinho, um tatatá. Aí, olhe lá para trás. Vejam que eram as pessoas que queriam ser PGR. A turma queria ter colocado o Deltan. E graças a Deus, na época, foi o primeiro a ser esvaziado. O pessoal entendeu o problema que seria. No final, acabou sendo Aras. Bolsonaro apanhou bastante por seu Aras. Quem viveu era Bolsonaro e acompanhou a quantidade de coisa que tentaram emplacar contra o governo, que Bolsonaro era um gênio, que era um fascista, que era isso, que era aquilo outro, aquela turma lá da época do Fique em Casa. Imagine o Fique em Casa. E aí, tanto que uma justificativa de parte do consórcio era o quê? Que o Supremo precisou agir porque o Procurador-Geral da República não agia. Ele blindava Bolsonaro. Eu acompanho para saber que não tinha nenhum tipo de blindagem a Bolsonaro, pelo contrário. E aí a Bia da Caserna fala o seguinte, ó, isso daqui não é para criticar a Bia Kicis. Eu acho que ela tá certa nesse comentário dela, quando se olha o aspecto técnico da coisa. Só que a Bia fala assim, ó, isso aqui é para vocês terem ideia do que é se eleger presidente da República sem partido e grupo político, e nem a indicação de um amigo é certeza que aquela pessoa não vai te trair. E aí, o petista na PGR foi um erro? Cara, você tem ali às vezes um rol de pessoas, conselheiros, e fica assim, pô, mas isso às vezes nem é uma certeza. Nem é uma certeza. Eu tenho certeza que a Bia deve olhar e falar, cara, eu tô surpresa pelo conhecimento, pelo passado, minha coisa que aconteceram. Aí fica lá um pessoal, uma birra idiota, besta, sem tentar olhar para a situação de forma mais madura e tentar, cara, qual é a lição que a gente pode tirar disso daqui no final do dia? Se teve a indicação que Bolsonaro acertou, foi o petista na PGR, viu? Eita, que o petista na PGR era lenda. Bolsonaro tem que voltar em 2026 só para nomear o Aras de novo. É dívida de honra agora, Bolsonaro. 2026 é Aras de novo. 2027, né? 2027, Aras de novo na PGR. Só pra ele voltar. O legado. Deixar o legado lá. Mais 8 anos de Augusto Aras. Até ele encher o saco, não aguentar mais. Sair de compulsória. Pois bem. Relembrar e viver. Mas relembrar e viver pro cara não esquecer de algumas coisas que são relevantes. Tem mais coisas pra gente comentar. Mas vou deixar pra comentar depois. Como anda o clima nas redes sociais. Que, segundo a turma da Globo, né? Vou até falar por alto aqui, mas... A mente comenta com mais calma. Bolsonaristas dominam repercussão, né? Os petistas não estão nem aí e o povão quer saber do preço da comida. Mas ele comenta sobre isso e outras coisas depois. Por hora é isso. Vejam só, né? Mauro Cid, fio condutor nas suas diversas delações, né, depoimentos. Ele vai falando algumas coisas que parecem que esqueceram pelo meio do caminho. Coisas bem importantes. Enfim, né? Estamos aqui, estamos acompanhando tudo que está acontecendo. Tem mil uma coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Estou com material que, se for atrás... Dossiê, certeza. Se fosse atrás, talvez dossiê histórico. Que eu falei, nossa, mas não tem como comentar isso tão cedo, né? Porque acho que isso aqui é muito mais prioridade. Envolve o SEID, umas coisas que estão acontecendo no Brasil, o mundo. Também o Trump aí modificando a ordem global.
e o Lula se posicionando de forma contrária, as questões envolvendo aí Rússia e Ucrânia, Lula junto com o Macron, Trump do outro lado, enfim. Esse assunto para outro dia. Acho que isso aqui é prioridade. Eu vou, obviamente, tratar nessa questão ligada a Bolsonaro como prioridade. Se tá achando ruim, eu não posso fazer nada, mas é aquilo, né? É aquilo, né? Então é isso. Vou mandar todos os que eu dei play lá no Telegram. Aí você pode ouvir de novo. E vamos continuar observando todo o desenrolar da coisa. Por hora é isso. Se gostou do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição, que também pode me ajudar por lá. E tem o Atlas Brasileiro, onde estamos registrando tudo, né? Se por um acaso aí tiver, sei, alguém escutando que gosta de Bolsonaro, seja um político, acho que vai ter ninguém da defesa de Bolsonaro escutando, cara, vai lá no Atlas, pega aí mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, só 2023, depois você faz o mesmo para 2024, vai nos capítulos específicos só sobre essas questões judiciais. Eu tenho certeza que vocês vão achar muita coisa, em especial, basicamente, todas as principais matérias da imprensa ao longo desses 2 anos, mostrando contradições que favorecem Bolsonaro. Não sei se isso pode ajudar, mas eu sei que não atrapalha. Não sei quanto ajuda, mas eu sei que não atrapalha. Deixei de sugestão, né? Estamos aqui na luta e vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!